Entre Páginas, a jornada do autor, a live onde eu vou te contar toda a experiência de construção do meu segundo livro que está às prévias de ser lançado. Essa live é para você que tem acompanhado toda a minha jornada aqui na lançamento, na construção aqui desde o meu primeiro livro. Essa live é para você que também tem a vontade de escrever um livro, você também é autor, só falta colocar, né, nas linhas, no papel, as suas ideias, a sua história. E essa live também é para você que tem algum projeto, que quer empreender em algum projeto na sua vida, na sua carreira e tem certa dificuldade aí de não só começar projetos, mas também de concluir eles. Então essa live é para te ajudar em vários sentidos. Então construí aqui uma live especial para você. Então se você se enquadra em qualquer uma dessas três opções, acompanhou a minha história, tem vontade de escrever um livro e tem dificuldades em iniciar ou concluir projetos, fica aí que essa live é para você. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Tava com saudade de vocês, vou colocar aqui meu óculos, que embora vai ficar as duas bolinhas aqui, né, da luz que tá, tô cheia de luz aqui, mas eu preciso enxergar, né, gente? Boa noite aí quem tá entrando, muita gente querida, sejam todos muito bem-vindos, viu, na nossa live. Já fazia um tempinho, né, que a gente não tinha lives aqui, então eu tava já com saudade de vocês. Então, lógico, né, que nesse momento aqui que eu tô passando aí de construção do livro, né, dividindo muita coisa aí com vocês aí nos meus stories a respeito aí dos projetos, claro que eu tinha que dividir tudo isso com vocês, né? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Gente, nós vamos falar aqui, ó, de como que a gente se inspira para novos projetos, qual que é o primeiro passo, né, que a gente tem, como que a gente coloca no papel os nossos novos projetos, como que a gente encara e lida com desafios para que esses desafios eles virem superação. Tô vendo aí, ó, tem gente querida que passa por muitos projetos aí, ó, projetos na vida física, né, para ficar com shape legal, projetos na vida amorosa, projetos na vida profissional, né? Olha, nós vamos falar de livro aqui, mas livro não deixa de ser a construção de um projeto, né? Pessoas que podem te apoiar nos seus projetos, né? Com quem que você tem que se filiar, parcerias importantes nos projetos que você tem e, claro, lições aprendidas, né? Então essa live vai te ajudar nesse sentido. Boa noite a todo mundo que tá chegando aí, viu? Sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo essa live aqui em qualquer outro momento que não seja ao vivo, você também é muito bem-vindo aqui. Fica aí, né? Assiste até o final, que eu acredito que vai te ajudar muito se você se encaixa aí nesses três requisitos, né? Gente, muita gente me fala assim, ó, é difícil escrever um livro? Nossa, você escreveu um livro. Gente, não é difícil escrever um livro, né? Livro, ele é um projeto como qualquer outro projeto que a gente tem na nossa vida. Então, construir uma casa pode ser difícil, né? Tô vendo aí que o pessoal aí da área da construção civil, muitos parceiros aqui que eu tenho, engenheiros, arquitetos, né? Pessoal que trabalha aí com planejamento, com decoração, construir uma casa, reformar uma casa não é fácil. Muita gente aí, noivo e noiva, se casando. Gente, organizar um casamento é difícil? Também é um grande desafio e não deixa de ser um projeto como a construção de um livro, criar uma página na internet, abrir um novo negócio, tudo isso são projetos que a gente tem, né, e que a gente precisa se empenhar, né, com cada um dos passos dele, se a gente quer que o projeto saia certo, assim como a construção de um livro. Então, eu não sei se você já passou na sua cabeça construir um livro, né, sei que muita gente tem vontade, assunto a gente tem, gente, para falar. E em breve eu vou trazer aqui uma pessoa que vai te falar que nós temos que escrever sim, né, nas nossas próximas lives, mas são esses cuidados aqui que a gente tem que tomar. Então hoje eu vou conversar aqui com vocês a respeito de todo o processo da construção do meu livro, mas fazendo esse link aí para os nossos projetos. Quem quiser, gente, tô vendo aí, gente, boa noite quem tá chegando, bem-vindos, tá? A live de hoje é Entre Páginas, a jornada do autor. Nós vamos falar de autoria do livro, mas pode ser autor de qualquer outro projeto aí na sua vida que você está empenhando, tá?
Queria aqui, ó, coloca aqui pra mim, quem já tá chegando aí, coloca aí algum projeto que você tem, algum projeto, algum sonho, seja ele um livro, seja ele aí a reforma de uma casa, seja a construção de um empreendimento, seja a construção de um negócio, a fazer uma nova faculdade, fazer uma transição de carreira, abrir uma página na internet, abrir um blog, abrir um site. Coloca aqui para mim qualquer projeto que você tem aqui. Compartilha aqui para mim para ver se vocês estão aí ligadinhos, viu? Tô vendo que tem bastante gente aí acompanhando a gente, tá? Gente, como que tudo começa, né? Com uma inspiração, tudo começa com um desejo, tudo começa com um sonho, né? Até coloquei lá no meu feed, né, que metas são sonhos com data marcada para acontecer. Então tudo começa com um desejo que a gente tem, né? Então quem sabe aí da minha história, no meu caso, né, eu sou professora de português, eu sou formada em letras, então eu sou completamente apaixonada por literatura, apaixonada por escrita, né? Entrei na faculdade porque eu fiquei apaixonada pelas aulas de literatura brasileira no ensino médio. Então, assim, para mim, o processo de leitura, ele é muito especial. Fazia diário quando eu era pequena, né? Pequena ainda sou, mas quando eu era criança, né? Então, fazia diário ali, todos os dias, colocava no papel, né? O que acontecia no meu dia. Então, para mim, essa coisa da leitura e da escrita sempre foi muito especial. E depois de muitos anos, né, depois de formar e depois de muitos anos atuando na parte de recursos humanos, a gente tem uma vivência muito grande, né, gente? Principalmente, por exemplo, a minha primeira experiência foi na parte de seleção. Então, meu primeiro emprego foi numa agência de empregos aos 19 anos, uma agência bem conhecida aqui em Londrina. E nós atendíamos, assim, clientes grandes como Dixie Toga, Folha de Londrina na época, Transporte Grande de Londrina, Atlas, né, elevadores Atlas. Então, assim, embora eu não fizesse seleção, porque eu tinha só 19 anos, eu era telefonista ali, então já comecei a sentir a demanda ali do mercado de trabalho. Então, o que as empresas buscam, o que as empresas pedem na hora de selecionar um funcionário, o que elas pedem na hora de efetivar um funcionário. E por outro lado, ali atrás do balcão, tinha a pessoa pedindo emprego. Então, assim, qual era o desejo daquela pessoa, o que ela exigia, quais eram as empresas que ela gostava ou não de trabalhar. Então, a gente vai tendo muito essa visão, né, do mercado de trabalho em si. E dali eu nunca mais parei, né? Fui trabalhar num cliente depois da agência de empregos. O meu último trabalho, como vocês sabem, foi numa empresa aí com um número muito grande de colaboradores, onde a gente tinha a oportunidade de transitar por várias áreas, por vários cargos. E aí, assim, né, gente, existe a diferença entre pessoas que só trabalham por trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia, para ter o seu sustento, e existem pessoas que trabalham com um sentimento de propósito, né, de que ela não tá trabalhando só para ela, mas que ela tá fazendo aquilo para alguém, para algo, para alguma coisa maior no mundo ou nas pessoas que passam por ela. Tô vendo que tem muitas aqui, inclusive entrando aqui na nossa live, que eu conheço e que são pessoas assim. E eu nunca consegui guardar para mim os aprendizados que eu tinha. Então, de uma maneira ou outra, eu sempre queria dividir, né? Minha cabeça sempre foi mil, né? Eu tava dormindo, né? Quem aqui se identifica, né? Então, à noite a gente acorda com a cabeça a mil. Como que eu posso fazer para replicar esse meu conhecimento, para fazer com que as pessoas sejam funcionários melhores, para fazer com que as empresas sejam empresas melhores para se trabalhar? Então, eu coloquei tudo aqui, ó, no meu primeiro livro, tá? Meu primeiro livro chamado De Funcionário a Talento, Dicas Práticas para Torná-lo um Diferencial no Mercado de Trabalho. Então, assim, né, os nossos projetos, da onde que eles surgem, gente? Das nossas vivências, né? Daquilo que a gente tem no nosso cotidiano, tem no nosso dia a dia. Muita gente me pergunta assim, eu quero ir para uma nova carreira, ou olha, qual que é a minha vocação, o que eu posso fazer? Eu quero mudar de carreira, quero ir para uma área totalmente diferente. Para que área que eu vou?
qual que é a recomendação que eu dou? Vai para aquela que você já tem um certo conhecimento, já tem uma vivência, que talvez o seu pai trabalhou, talvez você teve uma convivência com o pai de um amigo que trabalhou, com um amigo, então alguma coisa que faz parte do seu cotidiano, que você já tem uma certa vivência naquilo, né? Ah, não sei, na minha família sempre trabalharam com a parte de alimentação, de restaurante, então vai nessa área também. Comigo, né, meu pai, ele tinha uma empresa, né, desde que eu nasci, eu me lembro do meu pai cuidando ali, né, de funcionários, né, ele chegava pra gente, fazia essa divisão aí do mundo corporativo, né, no café da manhã, no almoço, na janta, então claro, né, que eu iria ser puxada para essa questão do mundo corporativo. Então os nossos projetos, eles precisam começar da nossa vivência, tá aqui, ó, né, esse daqui foi um deles. Esse livro, gente, eu preciso falar isso, ele foi inspirado por uma grande líder que eu tinha na época, né? Até, eu sei que ela não vai estar aqui, porque ela já me avisou que ela não vai estar, mas ela vai assistir depois. E essa minha líder foi a minha mestre de Kung Fu, né? A Renata Balestrini. A minha mestre de Kung Fu na época, de arte marcial, que ganhou um capítulo especial aqui também nesse livro, ela falou, por que você não escreve um livro? Né? Você tem tanta coisa aí para falar, você tem tanta coisa dentro de você, por que você não coloca tudo aí dentro de algumas páginas e divide isso com as pessoas? Então ela me impulsionou para isso, né? Eu tive alguém que me deu esse empurrão para eu ter esse primeiro passo para colocar no papel. Então, né? Olha só, os nossos projetos, eles também precisam estar alinhados com pessoas que nos impulsionam, com pessoas que nos colocam para frente, que acreditam em nós, né? Às vezes a gente fica ali, ó, convivendo com pessoas que têm discursos muito pequenos, né? Como que você vê a pessoa que tem discurso muito pequeno? Aquele que tá igual a todo mundo, que tá reclamando sempre, que tá tudo ruim, que é tudo culpa do outro, que não quer melhorar, que não quer que os outros melhorem, que você melhore também. Então, tem que estar com gente que te desafia, né? Imagina quando ela falou, escreve um livro. Eu falei, meu Deus, né? Será que eu sou capaz de escrever um livro? Aquilo foi um desafio para mim. Como todos os outros que eu passei ali em cima daquele tatame, né? Uma mulher, né? Porque, né, tem essa questão, né? Hoje bem menos, que bom. Mas assim, imagina, há quase 20 anos atrás, uma mulher de 52 quilos, né? Toda, né, veio do balé, tudo ali em cima da arte marcial, do balé que também é super exigente, né, mas ali, né, da sapatilha do balé, dando e ganhando porrada. Então, claro que eu passei por muitos desafios ali também. Então, a gente, quando a gente quer, né, que os nossos projetos vão para frente, a gente precisa estar perto de pessoas que também pensem como a gente, que nos colocam para frente. Faz sentido, gente, para vocês? Quem tá aqui, quem tá chegando aí, ó, grandes líderes, grandes empreendedores que eu tô vendo aqui, ó, bate uma palminha lá, dá um coraçãozinho aqui, só para eu ver se você tá aí ok, tá? Se você tá junto comigo aí no que a gente tá falando, gente. Bom, aí, no caso do livro, como que começou o processo de escrita, gente? Como começa um processo de escrita de um livro? Pondo no papel, né? Tudo aquilo que a gente tem lá na nossa cabeça, a gente vai colocando no papel. Abre um documento do Word, abre o computador, né? Aí, novo documento vai aparecer lá e lá você vai colocar as suas primeiras palavras, né? Não importa se seja o fim do livro, se seja o início ou se seja o e-mail. Para mim, seja o meio. Para mim, dá muito certo você começar a colocar todas as suas ideias no papel. No meu caso, eu já tinha muita coisa escrita, né? Por conta dos treinamentos que eu dou, das orientações, né? No meu último trabalho, né, era uma empresa de 1.500 funcionários. Desses 1.500 funcionários, 150 eram líderes. Então, quer dizer, a gente estava toda hora contratando liderança, treinando liderança, promovendo liderança, acompanhando, desenvolvendo. Então, eu tinha muito material de desenvolvimento de liderança. E assim, né, eu coloquei tudo, já comecei ali pelo que eu tinha, tá? Pausa aqui, ó, deixa eu dar um oi aqui para quem tá chegando. Cleuton lá do Ceará. Cleuton, segura aí que eu vou falar já da experiência que eu tive aí, que foi muito importante nesse processo. Estava com saudades desse sotaque. Ai, gente, ó,
né? Não tem mais porta aí, né? Perto de vocês, né? Falando porta, né? Então, ó, porta, tá? É um prazer ter vocês aqui. Ângelo Jardinetti, muito obrigada por estar aqui, por ter dado aí um jeitinho de estar aqui conosco, viu? Bom ter aqui um dos grandes líderes aí, inspiradores, que eu conheço há muitos anos, nem tanto, né, Ângelo? Nem tanto, mas há alguns aninhos a gente se conhece, e a todos os outros que estão aqui. Então, é isso, gente, né? Juntar tudo aquilo que a gente já tem. Gente, os nossos projetos, eles começam sempre com uma base, né? Então, assim, no seu projeto, qual que é a base que você tem que ter? Aquela que você já tem, né? Seja escrito, seja material e assim por diante. A partir desse momento que eu juntei as coisas que eu já tinha escrito, eu fiz algumas, né? Peguei daí, ó, isso aqui, né? O arsenal aqui tá algumas coisas aqui, né? Meu arsenal. Aqui tem mais o arsenal digital. Então, a pesquisa bibliográfica, né? De artigos, de pessoas que eu sigo, de podcast. Então, assim, comecei a colocar naquele mesmo documento do Word que eu falei para vocês, todas as citações, né? Respaldado daquilo que eu tinha falado a respeito de liderança. Então, peguei aqui, ó, livros, né? E selecionei, meus livros são todos rabiscados, justamente porque eu uso muito eles depois, e comecei a colocar referências relacionadas à liderança. E aí, né, separei, depois de tudo isso pronto, separei por capítulos, por temas, né? Então, olha, aqui tá falando de feedback, nesse outro tá falando de liderança, de gestão de conflitos, nesse daqui são para novos líderes, esse aqui tá falando de valores da liderança. Então, foi separando e colocando aí meio fazendo as conexões, né? Separando aí por temas, tá? Então, né? O que a gente faz aí com as metas e os objetivos da gente? Em primeiro lugar, a gente coloca no papel o que precisa ser feito e coloca metas e objetivos. Então, por exemplo, eu colocava assim, ó, essa semana eu vou concluir o capítulo sobre feedback. Dessa semana não passa. Aí depois, olha, essa semana eu vou concluir as referências bibliográficas. Essa semana eu vou cuidar um pouquinho ali da parte estética, porque a gente vai jogando, né? E aí deixa a parte estética para depois. Então, como já era um segundo, né, livro, esse daqui eu já estava um pouquinho mais aí afeiçoada com o que eu tinha que fazer. Então, a gente coloca o que precisa ser feito e vai colocando metas. Então, esse mês eu vou abrir a página lá no Instagram. Essa semana eu vou gravar um videozinho. Hoje eu vou colocar um post. Hoje eu vou fazer um story, vou repostar alguma coisa. Então a gente vai se colocando metas pra gente mesmo, pra gente fazer com que o planejamento saia do papel, tá? Bom, gente, aí, né, veio uma parte aí, né, que eu falei aí do Cleuto que eu ia dividir uma parte muito importante, que veio a parte dos desafios, né, e de algumas superações. Que o que aconteceu, né, nesse meio tempo aí, que foi em setembro de 2021, hoje eu tava vendo aqui, eu comecei a ter que ir pro Ceará algumas vezes, entendeu, né? Entendedores entenderão, né? Que eu tive que começar a ir pro Ceará algumas vezes, né? Então, quem conhece a minha história, né, sabe aí que a minha companheira, né, a Lia, ela é lá de Fortaleza, no Ceará, e a gente né, ela vinha pra cá, eu tinha que ir pra lá, enquanto a gente tava aí à distância, a gente tinha que fazer essas viagens, né? E eu, em uma das viagens que eu fiz pra lá, pra cidade de Crateús, né, Cleuton? Crateús, lá no interior do Ceará. Crateús tem quantos habitantes aí, ô produção? Produção, coloca aqui pra mim nos comentários, né? Ou vem aqui mesmo, quantos habitantes que tem Crateús, né? Que me acolheu tanto e foi tão gostoso estar lá. E a Lia, especificamente, a minha companheira, ela morava numa região assim bem distante do centro, né? Então um lugar muito tranquilo de estar. E nessas minhas vindas lá para Crateús, eu falei, eu quero vir aqui, vou pegar férias, né? Porque eu ia lá rapidinho e voltava, por incrível que pareça. Eu falei, eu quero pegar férias e vir aqui só para eu terminar o processo de escrever o meu livro. Vou concluir o meu livro aqui. E fiz isso em alguma dessas minhas idas. Mas nessa minha ida que eu fui para concluir o livro,
Olha lá, ó, colocou aqui, ó, por volta de 80 mil, isso, né? Então, ó, não é uma cidade pequena, assim, né? Mas também, assim, comparado aqui com Londrina, com a realidade que eu tava aqui, era tudo muito diferente pra mim, né? E aquilo foi muito bom pra mim naquele momento, foi como se eu desacelerasse, né? Um beijo imenso pro pessoal aí de Crateús. Hoje, inclusive, né, o story aqui me lembrou, as lembranças, né, colocaram que há um mês atrás eu tava dando consultoria lá numa empresa de Crateús, excelentes empreendedores, excelentes pessoas de negócio, né, que tem lá, que eu conheci, mas que foi muito importante para mim nesse momento. E aí algumas chaves caíram, né, para mim, o sertão acolhedor, é isso aí, para mim foi muito, viu, Cleuton, com toda certeza. E aí eu tive que mudar a rota, recalcular a minha rota da minha vida, né? Que numa dessas minhas idas para lá eu falei, eu quero estar aqui mais vezes, né? Eu quero vir para cá. E na volta aqui, né, para Londrina, dessa minha viagem, eu decidi me desligar, né, do meu trabalho, dar uma virada de chave em toda a minha vida e me dedicar, né, para esse processo de escrita do livro e principalmente para minha carreira solo, né? E aí, né, gente, foi assim, né, a minha vida fez um 360, um 180, né, nem 360. Eu tive que me reorganizar na minha rotina, eu me reorganizei na parte mental, né, e principalmente financeiramente, né, porque eu decidi que eu não iria estar mais trabalhando na modalidade CLT, que eu mesma ia ser a minha própria geradora de rendas. Então, para a pessoa que trabalhou quase 30 anos, é que eu comecei muito cedo, tá? Sabe o jeito de trabalhar, tá? É o menor aprendiz trabalhar. Então, quem trabalhou quase 30 anos na modalidade CLT ter que virar empreendedora de uma hora para outra, isso significa não ter renda fixa, não ter estabilidade, não ter FGTS, não ter 13º, né? Isso tudo a gente precisa reorganizar totalmente a rota. Mas eu estava muito convicta daquilo naquele projeto, naquele momento. Mas o livro precisou daí ficar um pouco de lado, né? Então, por mim, né? Por mim não, assim, se fosse na velocidade que esse primeiro livro aqui saiu, esse meu segundo, né, ele já teria saído há muito tempo, mas aconteceu esse recálculo de rota aí, né, felizmente na minha vida. Nunca deixei o livro de lado, né? Sempre buscando aí totalmente de lado, não abandonei ele não. Então fui buscar as certificações que precisava, as questões legais mesmo, né? Do livro deixei, vamos buscar uma imagem bonitinha. Então eu tive que dar essa recalculada aí na rota, mas assim a prioridade não era mais o livro, a prioridade era o meu sustento, era o meu trabalho, era aquilo que eu tinha que fazer. Então esse foi um dos maiores desafios aí que eu passei nesse processo de escrita do livro, quase, né, 6 meses depois de eu ter começado a escrever ele, né? Então, gente, qual que é aí a lição, né, o aprendizado que a gente tem para os planos e os projetos da nossa vida? Olha, quando a gente se coloca no caminho dos nossos projetos, então assim, ó, você vai abrir a sua página, você vai pedir demissão para ir para outro trabalho, você vai dar o primeiro passo para você abrir o seu negócio, para você fazer qualquer projeto que você for fazer na sua vida, para vender a sua casa, para fazer uma reforma, que seja, você vai estar, sabe, quem tá na chuva é para se molhar? Então, né, aproveitar esses momentos, né, para ficar de olho, né, no que o universo está trazendo. Então se prepare, porque essas mudanças de rotas elas podem acontecer, mas eu sempre visualizo elas de uma maneira muito positiva. As nossas metas, gente, elas mudam de nome muitas vezes, né? Eu falei isso hoje, eu acho que para um cliente, né, de coach. Às vezes você coloca lá que daqui 1 ano você quer ter não sei quantos mil investido lá, né, nos seus investimentos, que é uma das metas que eu faço com os meus clientes no processo de coaching, que é quanto que você quer estar investido daqui quanto tempo, né? Às vezes, daqui a algum tempo, você não vai estar com aquele valor exatamente investido, mas pode ser que você tenha usado aquele valor para comprar uma casa, né? Uma vez eu fui conversar com esse coach e falei, daí, cadê esse dinheiro aqui? Ele, não sei, nossa, não alcancei a meta. Falei, não, peraí, vamos achar. Ele tinha investido em cabeça de gado, gente, né? Então, quer dizer, que investimento maior?
Então, às vezes, a meta ela muda de nome, né? E também pode oscilar de tempo, mas tá tudo bem, né? Não tem problema. O importante é a gente ainda ter a meta e não abandoná-la, né? E foi isso que aconteceu realmente aí no meu livro. Bom, com o tempo, né, eu fui conseguindo aí me adequar, recuperar novamente. Eu acho que essa coisa da gente nunca deixar o processo morrer e ter as metas fez com que o livro continuasse. Nesse meio tempo aí, ó, eu convidei algumas pessoas para participar do livro, para assinar, né, ali o que eu estava colocando. Então, por exemplo, eu chamei o Fábio Matos, que não pôde estar aqui hoje, mas ele disse que vai ver a live depois. O Fábio foi meu gerente na Santa Casa durante 2 anos. Ele foi efetivamente a primeira pessoa que me deu um cargo de liderança, né? Então, eu sempre fui líder, né, gente? De pessoas, de desenvolvimento, mas eu nunca tive uma equipe, hierarquicamente falando. E o Fábio foi a primeira pessoa que me intitulou num cargo de liderança oficialmente. Então, dentro de uma corporação, né, do meio corporativo. Então eu chamei ele para fazer o prefácio do meu livro. Eu chamei a Adriana Carlesso, que foi a minha ex-gerente, né, que ela foi minha líder. Gente, imagina, gente, quanto que essa pessoa sofreu, mas ela ganhou 10 degraus, né, no céu, essa pessoa, né, Adriana? Um beijo pra você, ó. Ela sabe que eu fico lá cutucando ela, não tem um mês, ela não tá mais lá, né, no trabalho que a gente tinha junto, mas não tem um mês que eu não passei a falar ou dar uma cutucadinha lá na Adriana, né? Então, chamei a Adriana pra fazer uma participação ali no livro, chamei a Cláudia Piffer, gente, então aí, ó, a galera da área de enfermagem, né, vai ter a participação da Cláudia Piffer, que foi coordenadora de enfermagem em uma das instituições que eu trabalhei, né? Para mim, um grande modelo de liderança. Chamei a Eliane Hernandes, que também da área de enfermagem, né? Excelente coordenadora, que dá vários exemplos, né? E pra gente na questão da liderança, ela vai ter as palavras. Chamei o João Paulo Tristão, né? O João Paulo Tristão, empresário, fundador e proprietário de uma das empresas, né? Um dos meus clientes que eu dou treinamento, faço processo de coach. Então, saindo um pouquinho aí da área da saúde, indo mais aí pro lado dos negócios, do empreendedorismo. E, por último, mas que no livro foi ela foi a primeira, a mestre Renata Balestrini, que foi a mestre aí de arte, minha mestre de arte marcial durante muito tempo. Ela também faz aí uma participação. Para os nossos planos, gente, a gente não faz nada sozinho, né? Não faz nada sozinho. A gente precisa se filiar, né, com pessoas que a gente admira, que a gente tem como modelo. Então, por exemplo, essa live aqui eu tô fazendo sozinho, mas vocês veem, a maioria das lives que eu faço é com alguém, com algum convidado. Então, assim, esteja perto de pessoas que têm o pensamento, que te levam a ser melhor, que te proporcionem desafios. Eu tenho visto muito isso nos últimos dias, né? Vocês têm aí acompanhado. Eu tô fazendo parte de um grupo de network chamado BNI. E ali, né, é um grupo internacional, tá presente em mais de 83 países e cujo objetivo é network, né? A gente ali trocar contatos mesmo, fazer negócios, mas principalmente a gente aprender essa parte de se relacionar. E a gente vê, a reunião é 6:30 da manhã. E é muito interessante que, assim, o dia da reunião é o dia que eu mais produzo, porque a gente já acorda, né? E já tá lá em contato com pessoas que também pensam, né? Estão com a mente acelerada, pensam em novas soluções. A gente precisa se colocar, precisa apresentar, ouve o outro, troca contatos. Então, a gente estar perto de pessoas que têm essa pegada, né? De fazer a gente ser melhor, isso é muito importante, tá? Gente, né? Bom, quais são os capítulos que você vai encontrar nesse livro antes de passar aqui para as lições finais, tá? Eu vou colocar um capítulo chamado Bem-vindo Liderança, que é para pessoas que acabaram de assumir um cargo de liderança. Eu convivi muito com esse tipo de profissional, né? E hoje a gente lida muito com isso. Como eu falei aí no videozinho que tá no feed, depois corre lá para você ver, né, falando que as empresas hoje elas estão querendo muito, né, pessoas que tenham potencial e interesse para assumir cargos de liderança, justamente porque as empresas estão crescendo, então tem novas equipes precisando de líder, os proprietários eles estão fora, eles estão indo para feira, estão expandindo o negócio deles, então eles precisam de gente
que fique ali como cabeça do negócio. Então, o livro ele vai ter capítulos exclusivos, um capítulo exclusivo para isso. Tem um capítulo que eu chamei Eu Não Nasci para Ser Líder, né? Então, assim, será, né, que é a primeira coisa que a gente pensa, falar, ai meu Deus, mas eu ser líder, eu não sei, eu não consigo falar firme com as pessoas, ai eu sou tão tímido, ou nossa, eu não tenho estudo, eu não sou uma pessoa que não estudei para nada, como assim eu vou liderar uma equipe? Então, a gente vai conversar sobre isso, né? Qual que é o seu estilo de liderança, se você realmente, né, não nasceu para ser líder, a gente coloca ali um pontinho de interrogação, um capítulo sobre feedback, né, então como dar um retorno para a pessoa adequada, a importância, né, da gente não fazer vistas grossas para os erros e para as coisas que não saem em conformidade com aquilo que a gente quer e que a empresa espera, mas que existe um jeito correto da gente dar esse retorno, e no livro a gente fala sobre isso. A gente fala sobre gestão de tempo e conflitos, justamente porque líder, né, gente, é uma pessoa que tem tempo assim sobrando, né? Os líderes não têm problema com gestão de tempo. De conflitos, então, imagina, né? Então, eu só coloquei assim esse capítulo por via das dúvidas, tá? Só para cumprir tabela. Enfim, eu espero te ajudar com esse imenso desafio que a liderança tem, que é de lidar com pessoas, né? E com produtividade, com foco, com resultados. Coloquei um capítulo, como eu já falei, sobre o Kung Fu, né? A importância da arte marcial e do Kung Fu para me tornar líder na minha vida. Pode ser uma associação aí com outros esportes na sua vida, a importância de você tirar lições de outras áreas para dentro do seu meio. No meu caso foi o Kung Fu dentro do estilo que eu pratiquei. Depoimentos de alguns líderes e também sobre essa missão de liderar, né? Porque se a gente não encara a liderança como uma missão que a gente não sobrevive nela não, tá? Gente, quem tá chegando agora, boa noite, tá? Deixa um oizinho aí pra mim. Eu quero que vocês coloquem aí o que vocês acharam interessante até agora, qual que foi o aprendizado, por que foi importante, né? Pra você saber como constrói aí um projeto de um livro, qual que foi a sacada mais legal que você teve para os seus projetos, né? Aí pra sua vida. Então, coloca aqui pra mim o que foi importante aí essa live antes da gente ir pro final, tá? Lições aprendidas, gente. Ô, meu querido, boa noite. Ornato Flores, suponho que seja o William que tá aí, William. Um beijo, viu? Sempre me acompanhando. Que bom, obrigada que você tá aí, tá? Lições aprendidas, gente. Sempre dá o primeiro passo. Então, nunca esperar a coisa tá perfeita para poder iniciar, ou o momento perfeito para iniciar. Dá o primeiro passo, né? Então, vai lá. O que pode fazer? O que você pode fazer ainda essa semana rumo ao seu objetivo, rumo ao seu projeto? No meu caso, né, foi começar a colocar no documento do Word em branco tudo aquilo que estava na minha cabeça, tá? Oi, boa noite, William. Que bom que você tá aí, viu? Viu como eu lembrei? Saudades, viu? Depois, eleger prioridades, mas sem perder o foco. Então, tem coisas que são importantes, mas tem coisas que não são tão importantes, dependendo do momento que a gente tem. Então, a gente precisa eleger essas prioridades e manter o nosso foco. Ser flexível em muitos momentos. Então, assim, gente, não sei se vocês acompanharam, mas olha só, o primeiro livro, ele chamou De Funcionário a Talento, tá? Os planos, tá? Tá até aqui, ó. Até fiz um bonequinho aqui. Deixa eu ver se ele tá. O segundo livro, achei, tá aqui, ó. Ele iria se chamar, vocês lembram disso, ó? De Talento a Líder, né? Ô, Vitor, boa noite. Opa, que bom que você chegou. Que bom que você tá aí, viu? Meu super parceiro do BNI. Já falei do BNI aqui, viu, Vitor? Já fiz minha parte aqui de falar do BNI, tá? O merchan, né? Brincadeiras à parte, eu falei da importância da gente ter associações com pessoas que nos levam para cima, com pessoas positivas, né? Isso foi muito importante para esse processo de escrita do meu livro também, viu, Vitor? Gente, de funcionário a talento, o segundo ia chamar de talento a líder, né? Ó, então, o rapazinho que ele alcançou o objetivo profissional, ele trouxe um monte de gente atrás dele. Perfeito, né? Se eu não quisesse que isso daqui, ó, expandisse muito mais do que o que esse primeiro expandiu.
Então, né, através de associações corretas, né, uma delas que eu vou trazer aqui para vocês, gente assim, que eu pude consultar especialista em lançar livros em nível nacional, né, eu precisei rever essa meta aqui, precisei rever e tive que ser flexível. Então a gente mudou o nome, mudou a cor da capa, né? Não é porque esse não estava bom, mas imagina, ó, você não leu esse livro aqui, ó. Você não leu ainda? Não acredite, você tá aqui na live, você não leu o meu primeiro livro. Então, em primeiro lugar, você vai ter que ler esse livro aqui. Mas digamos que você não é uma pessoa que me conhece, né, tão de perto, viu, William, viu, Vitor, né? Você não é uma pessoa que me conhece tão de perto e que por acaso, né, você não sabe que eu escrevi esse meu primeiro livro aqui e de repente esse livro aqui chega na sua mão, ó. Não vai fazer muito sentido, né? Ele não vai ter muita conexão. Na minha cabeça teve, mas na cabeça do novo leitor não vai fazer muita conexão. Então eu tive que criar um título específico que chamasse a atenção de quem quisesse ler livros exclusivamente de liderança, né? Então tem alguns momentos em que a gente precisa, sabe, respirar, dar um passinho para trás e falar assim, não, vamos recalcular a rota aí. Isso chama flexibilidade, tá? E em último lugar, compartilhar. Primeiro, né, porque as pessoas, né, ninguém vai comprar, gente, só um livro, só um papel, né? As pessoas vão comprar o quê? A conexão que tem comigo, né? O meu conteúdo. As pessoas vão comprar, na verdade, a Renata. Então, os seus projetos, né? Eles não são só projetos. Hoje mesmo eu ouvi um podcast falando assim, olha, o seu fornecedor é pessoa, o seu cliente é pessoa, o seu líder são pessoas, é uma pessoa, os seus colaboradores são pessoas. A todo momento a gente está se relacionando com pessoas. Então, para de achar, né, que você só vende um produto ou que você só vende um serviço e o seu projeto é esse pronto. Não, as pessoas querem se conectar com você, com quem você é. Então, né, eu sempre fiz muita questão aqui, né, principalmente quem me acompanha nos stories, de mostrar minha vida, de mostrar todo esse processo, de mostrar meus erros, de me mostrar sem maquiagem muitas vezes, de me mostrar descabelada, né, de mostrar aí os meus bastidores. Porque é muito importante a gente criar conexão com as pessoas, né? Então, assim, por trás do seu negócio, por trás da sua carreira, tem que ter uma pessoa, porque é essa pessoa que o seu cliente vai comprar, que o seu líder vai acreditar em quem você é. Então, compartilhar as coisas é muito importante. E até, né, gente, aquela velha máxima, né, que a gente já conhece, que eu sempre falo, quem é visto, vamos lá, completa a frase aí, ó, quem tá aqui, ó, quem é visto, 3 pontinhos, tá? Então, não importa, né? Ó, tô vendo gente aí que tá botando bem em prática aí o que é visto. Olha, quando eu penso em escritório de contabilidade, eu não vou nem falar para vocês em quem que eu penso, porque eu vejo muito aí um escritório de contabilidade, uma pessoa de um escritório de contabilidade aparecer. Por quê? Porque tá toda hora ali, ó, caindo no meu feed, caindo nos meus stories, caindo nos meus status. Então, precisa compartilhar, né? Na medida do possível, dentro daquilo que você é, né? Sem prejudicar a sua saúde mental, né? Mas assim, precisa compartilhar. Obrigada, Cleuto. Olha lá, ó, quem é visto é lembrado, tá? Então, compartilhe tudo, né? Para você criar conexões com as pessoas, tá? E em segundo lugar, para você ter visibilidade. Visibilidade é muito importante. Ó, gente, deixa eu falar. Se não fosse esse livro aqui, ó, esse primeiro, já falei para vocês que esse livro fui eu que escrevi? Fui eu. Ó, tem meu nome, ó, minha foto no verso, tá? Então, esse livro aqui, ele me deu muita visibilidade, né? Porque as pessoas, nossa, você escreveu um livro, vem aqui dar palestra na minha empresa. Como que eu faço para ter sua mentoria, para ser acompanhado por você? Ó, visibilidade. Então, e graças a ele que eu tô aqui, ó, hoje conversando com vocês, né? Com vocês que estão aqui nessa live, né? Mas com aqueles que vão ver essa live depois, com toda certeza. Que é tão legal, as pessoas vêm depois e falam assim, olha, assisti sua live. Foi tão importante aquilo que você falou. Às vezes uma frase, uma palavrinha que a gente fala faz todo sentido para a pessoa. Então, né, tem que falar, tem que botar para fora e tem que compartilhar, tá? Ó, continua esperando aqui os aprendizados, hein, para compartilhar aí. O que foi aí o maior aprendizado que você tá levando dessa live aí, desses, acho que
esses 40 minutinhos que a gente tá aqui conversando, tá? Pessoal, o nosso lançamento, né, vai sair aí a imagem, tudo bonitinha, né? Mas olha só antecipando aqui para quem tá na live aqui, ó, vou contar para vocês, tá? O nosso lançamento vai ser 5 de junho. 5 de junho é a data do meu aniversário. Dia 5 de junho, o link para compra do livro, ele vai estar disponível a partir das 6 horas da manhã, na verdade, a partir das 5h59. Vou acordar fazendo uma live, obviamente, né? E já disponibilizando o link para compra, tá? Vai ter o link para compra do livro em e-book, né? E também o livro impresso. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer só desse jeito, só entrar lá e comprar o link. Mas assim que chegar todos os impressos, assim que tiver tudo certinho, que o pessoal tiver tudo já encaminhado, nós vamos com certeza fazer aí o lançamento presencial. Mas primeiro a gente vai fazer um online, até para quem não tá tão perto assim. E tem muita gente, né, que não está... que tá longe, vocês estão vendo aí, que eu quero muito que participe desse momento. Então, né, como eu falei, eu fiz várias mudanças no meu livro para ele alcançar muito mais gente. Porque hoje, por exemplo, quem quiser comprar isso daqui, ó, tem que pedir para mim, tá? Já falei que fui eu que escrevi, é só pedir para mim, vem no meu direct, pede, e eu vou encaminhar. Esse outro não, esse vai ser só entrar lá no link e já vai poder comprar, tá? Então... eu fiz isso justamente para alcançar mais gente. Então, dia 5 de junho, a partir das 5h59 da manhã, o link vai estar disponível, tá? Para você, o nosso objetivo, gente, vai ser fazer um grande número de compras em 24 horas, né? Isso eu também aprendi, porque daí eu vou gerar bastante engajamento lá dentro da plataforma que eu vou colocar e correr o risco aí, gente, de ser best-seller, tá? Então, deixa eu contar para vocês. Se nós tivermos 250 vendas, livros vendidos, 250 livros vendidos em 24 horas, eu vou virar best-seller lá nessa plataforma que eu vou disponibilizar para vocês, que é uma plataforma muito conhecida. Com certeza você tem conta lá, porque você compra coisa lá, tá? E aí, esse daí vai ser o nosso objetivo. Por que que eu quero virar best-seller lá? Por que que eu quero ter, né, ser vista lá? Porque daí meu livro começa a aparecer para mais gente, e para mais gente comprar e para o conteúdo chegar para muito mais gente também. Eu vou conseguir ou não vou, gente? Vou conseguir ou não vou? Coloca aí, ó. Regina chegou aí, muito bom, Rê, que bom que você tá aí. Rê, dessa vez eu consegui colocar o seu nome, né, no agradecimento do livro. No outro eu não coloquei o nome de ninguém, nesse eu agradeci os nomes mesmo. William, isso mesmo, quero você junto, tá? Bom, por enquanto, continuem aí acompanhando o meu conteúdo. Quem quiser comprar o meu livro atual, De Funcionário Talento, tá disponível aqui comigo, vai inclusive assinado, tá bom? Pela coach. Esse livro ele é muito importante você ler, porque ele vai fazer um link, tá bom? Com o livro novo, né? Que vai sair, então é importante quem não leu, ler. Se você tem interesse de desenvolver a sua liderança, aprender mais sobre esse conteúdo de liderança, né? Eu também trabalho atendendo processos de coaching, né? Já conseguiu, gosto assim, William, é isso, já conseguiu, né? A coach tá perguntando se vai conseguir, é lógico, já conseguiu. Neurolinguística, ó, né? Isso mesmo, né? A gente já dando essa ordem, que eu já consegui, isso mesmo, tá? Isso, bora, é isso. Se for alguma, vamos embora, vamos correndo. E se não for isso, ô Ceará, coloca aqui a tecla SAF pra mim. Porque aqui, ó, aqui nesta casa é o dia inteiro falando, que é isso daí que você quis dizer? Se não sou eu, é ela, tá? Então, só traduz aí, 250 vai ser só o começo, com toda certeza. Ó, e eu vou fazer um lançamento aí em Crateús, tá bom? Vou fazer um lançamento aí, tá? Levar o novo livro pra gente fazer o lançamento aí pra galera de Crateús também, tá bom? É só o começo esse mesmo. Então, gente, quem quiser, né, passar por um processo de coaching, né, é um processo de 10 sessões, onde eu te acompanho individualmente, colocando tudo isso daqui que a gente está falando, né, liderança, gestão de conflitos, gestão de tempo, onde eu te acompanho em sessões individuais, online ou presenciais. É um processo de 10 sessões, então dura mais ou menos de 2 a 3 meses, onde eu te ajudo a desenvolver os seus objetivos, o seu objetivo
profissional, tá? Seja ele transição de carreira, montar o seu negócio, ser promovido, virar uma liderança, desenvolver a sua liderança. Então, esse processo comigo, ele tá disponível, tá? Para inícios agora em junho, tem que encerrar alguns processos agora para iniciar outro. Então, se você quiser iniciar o processo, só me mandar uma mensagem. E também, né, tem os programas de desenvolvimento dentro das empresas, né? Então, são os treinamentos corporativos. Então, por exemplo, se a sua empresa tem pessoas que você sabe que são potenciais líderes e você não tá com tempo para treinar eles, não tá com tempo para conversar com eles a respeito disso, então eu faço esse papel de desenvolver os seus líderes de acordo com os valores e a cultura e o que você quer na sua empresa. Também é um programa de desenvolvimento que varia um pouco de empresa para empresa, mas pode ser de uma palestra até um programa aí de 5, 6 meses que a gente faz então esse programa, tá? Então tô super à disposição aí se vocês quiserem aí consultar mais, tá bom? Vambora vender, adorei, vambora vender isso. Ai, olha, né, tem gente que gosta de vender aqui, ó, e vamos que vamos, tá? Olha lá, né, a Regina colocando, você vai conseguir e obrigada por escrever este livro, compartilhando tanta experiência boa de sua carreira. Rê, obrigada a você, viu, de ter, ter me dado tanto apoio, ter compartilhado. A Regina é minha irmã, viu, gente? Pra quem não sabe, né, o sobrenome ali dá pra ver, e é a minha super apoiadora, tá? Quem for ler o novo livro vai encontrar ali o que ela significa pra mim, aí é minha irmã, né? Gente, obrigada a todos que chegaram agora. Vou encerrar aqui a live, mas ela fica disponível aqui no feed pra vocês e se tudo der certo, semana que vem a gente volta aí falando um pouquinho mais a respeito desse processo de produção de livro, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau.